Bom dia, ouvinte. Nós estamos iniciando agora o Momento Espírita, aqui dos estúdios da Web Rádio Meimei, que fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Apresentado todos os domingos neste horário, o Momento Espírita também é transmitido simultaneamente pelas webs Nova Alternativa e Nova Alternativa FM. E atenção, ouvinte, você pode assistir Momento Espírita, Perspectiva e Saúde e Espiritualidade e você com o áudio e imagem pelo Facebook, Instagram, YouTube e Smart TV. Hoje é 23 de novembro, primavera de 2025. Nossos cumprimentos a todos que nos acompanham. E vamos ver os temas desta edição. Trabalhar com prazer ajuda o cérebro e fortalece a alma. E sem uma perna, como que a pessoa com uma prótese se vê no mundo espiritual? Até que ponto podemos confiar nas lideranças religiosas? Como saber se uma nova ideia pode ser aceita pela doutrina espírita? Ante a lei de causa e efeito, como explicar os avanços da medicina? A contribuição do espiritismo para a melhoria moral da humanidade. Rádio Meimei com diversos programas em vídeo durante a semana. E você pode participar de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários para o WhatsApp para o 14 98105 1535. Imagem do livro. Livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. Se não fosse assim, como seria? Do Espírito Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Ligue 14 981 05 15 35. Na equipe de Momento Espírita hoje, na sonoplastia e supervisão técnica, o Leandro Carvalho e Augusto Tavares. E nesta apresentação agora, Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Descoberta há apenas meio século pelos químicos suecos Harvard Carlson e Nils Killerp, a dopamina é um neurotransmissor que atua no cérebro e nos dá a sensação de prazer. Evidentemente, o prazer, ao contrário da dor, faz bem ao organismo, facilitando o funcionamento normal de seus órgãos, além de fazer bem à mente, por ser uma sensação que traz conforto. Logo, é fácil concluir que quando você se põe a fazer alguma atividade que o agrada, o nível de dopamina aumenta no cérebro e todo o seu corpo reage favoravelmente ao que você está fazendo. Ao contrário, se você está fazendo alguma coisa que o contraria, o nível de dopamina cai e você não se sente bem. A diferença fundamental entre o trabalho e o lazer é esta. Quando você está numa atividade ansiando por terminá-la, é um trabalho. Mas quando você está numa atividade que lhe dá prazer o tempo todo, é uma recreação. Entre os povos primitivos, como por exemplo entre nossos índios, quase tudo era lazer e trabalho ao mesmo tempo. Por isso, eles estavam sempre alegres e felizes. Mas infelizmente ainda nós não temos muita facilidade de fazer o trabalho com lazer. E por isso o nosso corpo sofre enquanto nós trabalhamos. Há muita gente que ávida por terminar logo a sua tarefa para descansar, e outras para se dedicar a uma coisa que realmente gostam. Quando essa situação é constante em nossa vida, nós sofremos muito, envelhecemos depressa e ficamos doentes com facilidade. Isso porque a nossa satisfação ou a nossa insatisfação diárias são fatores decisivos em nosso estado geral de saúde. Mais dopamina ou menos dopamina no cérebro durante a vida acarretam alterações orgânicas que nos favorecem ou prejudicam a saúde física e mental. A escolha é nossa. Abraham Lincoln, famoso presidente dos Estados Unidos, teve uma origem humilde e foi um lenhador. Uma de suas afirmações mais famosas é esta: meu pai me ensinou a trabalhar.
mas ele não me ensinou a amar o trabalho. Com certeza, Lincoln sofreu muito por isso e teve que se adaptar às suas condições de vida. Por isso é que ele adotou como lema o seguinte: e se você não pode fazer somente o que você gosta, precisa aprender a gostar do que você faz. Quando aprendemos a amar o que fazemos, tudo o que temos a fazer, fazemos bem, bem feito, e isso nos dá imensa satisfação. Aumenta o nível de dopamina no cérebro e serve como um refrigério para o corpo e para a alma. A conhecida escritora chilena Gabriela Mistral, Prêmio Nobel de Literatura, escreveu uma das mais belas páginas da história que denominou O Prazer de Servir. Nessa mensagem, ela afirma que servir é a mais nobre missão do ser humano, é a mais elevada condição que qualquer um de nós pode alcançar nesta vida. E quando servimos com prazer, estamos mais que atendendo às necessidades do corpo, estamos preenchendo uma necessidade imperiosa da alma. Nessa memorável página, Gabriela Mistral aponta Deus como grande servidor, aquele que serve, a meta final, o objetivo de todos nós, a felicidade. É por isso que servir alguém ou servir a uma causa nobre nos dá uma grande sensação de prazer. Não foi por outro motivo que Jesus insistiu tanto no amor ao próximo e utilizou a prática do bem como o único caminho que nos leva a Deus. Quem ainda não descobriu esse caminho, com certeza deve experimentar. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E bem, ouvintes, vamos iniciar agora este segmento com uma pergunta feita pela Mariana, que é residente no bairro Araceli, aqui em Garça. E diz ela: uma pessoa perde uma perna num acidente e em seguida ela consegue uma prótese, ou seja, uma perna artificial que vai lhe servir durante o resto da vida. Minha pergunta é a seguinte: quando essa pessoa morrer, como que ela vai passar para o mundo espiritual? Sem a perna que perdeu, ou lá existe também uma prótese espiritual? Não há uma resposta precisa e definitiva para esta pergunta, Mariana, porque a condição do espírito, após o seu desencarne, vai depender mais da sua condição íntima, de sua condição moral. Aqui na Terra, nós dependemos do corpo para nos locomover e para trabalhar. E quanto a isso, o corpo, aqui neste mundo, é fundamental. Porém, na espiritualidade, quando não temos mais este corpo, mas apenas um corpo espiritual, tudo depende de nossas condições íntimas, ou seja, do nosso estado de consciência moral. Assim, cada caso tem suas próprias peculiaridades, dependendo do espírito. Alguns se sentirão ainda com a prótese, outros sem ela, e outros ainda com a perna original, como se nada houvesse acontecido. Mas é bom que nós digamos que em tais condições não ocorrem de um momento para o outro, como num passe de mágica, e também não são definitivas. São etapas que se sucedem desde a desencarnação e que, com o tempo, vão tomando novas configurações. O tempo é sempre um fator importante na trajetória do espírito que não podemos deixar de considerar e, em geral, os desencarnados percebem o tempo de uma maneira diferente da nossa. A mente é a força que regula a condição do espírito. Aqui na Terra nós sabemos o quanto a mente tem influência sobre o corpo. Imagine isso no plano espiritual, quando o corpo não é mais este, mas um corpo sutil, um corpo sujeito a uma ação efetiva do pensamento. A condição do perispírito, ou corpo espiritual, reflete nosso estado de alma, de tranquilidade ou perturbação, de paz ou agitação, de conforto ou sofrimento. No entanto, nós devemos levar em consideração a assistência que o espírito recebe, até porque o tratamento que se iniciou na Terra pode ter continuidade no plano espiritual,
tudo obedece à lei de causa e efeito. No entanto, Mariana, há um detalhe importante para tais casos. Há situações citadas na literatura espírita em que o espírito que trazia no corpo alguma deficiência pronunciada, quando aparece para alguém ou quando se mostra em sonho, apresenta-se sem aquela deficiência. Próxima questão. Fomos buscar em nossos arquivos. Na ocasião, a pergunta foi levantada pelo ouvinte Flávio. Por que a religião já errou muito? Por que perseguiu muita gente e fez milhares de vítimas ao longo dos séculos e ainda continua explorando os mais simples e os mais ingênuos? Será que ainda é possível confiar nos líderes religiosos? O povo parece acreditar nas religiões. Haja vista o resultado das pesquisas do IBGE na edição 2022. A expressiva maioria das pessoas é religiosa. Embora ao longo do tempo, o que se vem observando é o aumento significativo do número de pessoas sem religião. Mas a expansão da religião funciona mais ou menos como campanha política em que o discurso vale mais que o exemplo. Quem fala mais, quem fala melhor e sabe convencer consegue mais seguidores. Além disso, a grande massa acredita na salvação, em um céu de felicidade eterna e de completa ociosidade para ser alcançado sem muito esforço, confiando apenas no rótulo, ou seja, quem for desta ou daquela religião já está salvo, e todos proclamam exclusividade. O que a religião fala, todos aceitam. Ninguém vai conferir. Ninguém lê os evangelhos com espírito crítico para buscar no fundo a verdadeira mensagem de Deus. Aceitam o que ouvem sem questionar ou sem buscar uma verdade mais profunda, fazendo justamente o contrário de Jesus diante dos religiosos judeus. Logo, não foi bem isso que Jesus ensinou. Ele falou em porta larga e porta estreita, mas preferem a porta larga, porque a estreita dá muito trabalho. Não foi ouvido. Apegaram às religiões que prometem salvação, e com isso se acomodaram em fazer parte do seu rebanho. Mas a porta ou o caminho que Jesus de fato ensinou está nos evangelhos. É a vivência do amor ao próximo. É a prática do bem e não o caminho largo dos religiosos do seu tempo, os fariseus, que tinham Deus nos lábios, mas não o traziam no coração. Eram bons pregadores e péssimos exemplos. Ter Deus no coração não é fácil. Requer dedicação e esforço para se modificar e para se tornar uma pessoa melhor. O papel da religião deveria ser esse. Certa vez, o frei Leonardo Boff, que é um católico, perguntou ao Dalai Lama, que é um budista, qual é a melhor religião. Ele esperava ouvir do líder budista que as melhores religiões do mundo são as orientais. Mas se surpreendeu quando o Dalai respondeu simplesmente que a melhor religião é aquela que nos faz melhor, mais bondosos, mais compassivos e mais fraternos. Era precisamente isso que Boff pensava. Ele só não pensava que um líder budista pudesse pensar como ele. Para Jesus, o melhor caminho é fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é fazer o bem e evitar o mal. Só assim teremos Deus no coração. E ter Deus no coração é agir com amor, com bondade, com paciência, com generosidade, superando o egoísmo e o orgulho que costumam comandar a vida das pessoas. Na verdade, aqui no mundo ocidental, especialmente no Brasil, as pessoas dizem seguir Jesus, cantam hinos, levantam bandeiras, fazem passeatas. Mas convém considerar que seguir Jesus é bem mais que isso. Diante do mandamento do amor ao próximo, perguntaram a Jesus quem era o próximo e ele contou a parábola do samaritano. Leiam novamente essa parábola e analise a qualificação de seus personagens. Muita gente, porém,
não compreendeu a essência dessa parábola. Ela não fala apenas do ato de bondade do samaritano, mas fala do fato do samaritano ter acolhido um simples desconhecido. Para Jesus, todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, razão pela qual o próximo é qualquer pessoa, até mesmo um inimigo. A religião, de um modo geral, não explora esta questão e acaba dando mais valor aos atos exteriores, às formalidades litúrgicas, às orações, celebrações, doações à igreja, que não tem de religião senão o verniz e não a essência dos ensinos de Jesus. Bem, ouvintes, atenção. O livro que nós vamos sortear daqui um pouco na edição de hoje, entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro, chama-se Se Não Fosse Assim, Como Seria? É do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Faça contato pelo 981051535. A próxima questão vem do mesmo ouvinte de Vera Cruz e diz o seguinte: qual é o critério ou mecanismo exato dentro da doutrina espírita que define o ponto de equilíbrio e o momento correto para que um princípio fundamental estabelecido seja modificado ou abandonado? Em outras palavras, como se distingue uma nova verdade universalmente aceitável, que deve ser incorporada, de uma ideia nova ou de uma teoria científica transitória, que deve ser rejeitada ou aguardada, mantendo-se a coesão e a unidade doutrinária original? O princípio fundamental é um pilar mestre da doutrina. É a partir dos princípios fundamentais que ela se ergue, como se fosse o alicerce ou a fundamentação que vai manter a doutrina em pé, comparando a doutrina a um grande edifício. Os princípios fundamentais da doutrina estão na obra de Allan Kardec e devem ser observados com rigor, todos ao mesmo tempo, pois se faltar um dos fundamentais, não teremos mais a doutrina. Vamos aqui tentar sintetizar tais princípios: existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos, lei de causa e efeito, fé raciocinada, moral ensinada por Jesus, lei de evolução. Logo, esses princípios não mudam, é a parte imutável da doutrina. O que pode vir após eles ou em decorrência deles é o que pode ser mudado e o que certamente está sujeito a atualizações. Há mais de 160 anos atrás, quando Allan Kardec publicou o seu trabalho, esses princípios eram os mesmos. No entanto, existe a parte mutável da doutrina, que é aquela que vai se ajustando às novas revelações e às novas descobertas das ciências e ao desenvolvimento social. Como o Espiritismo não é uma instituição religiosa e nem possui uma hierarquia de poder, ninguém pode decidir em nome do Espiritismo o que pode ser aceito ou não pela doutrina. Kardec sugere que o critério a ser utilizado para a adoção de novos princípios ou novas descobertas ou revelações é da universalidade. Uma ideia nova que fosse adotada apenas por um número reduzido de pessoas não se imporia. Desse modo, os espíritas devem se reunir em congressos, levar os temas novos para serem discutidos à luz dos princípios fundamentais da doutrina e possíveis atualizações dentro dos conhecimentos filosóficos e científicos, segundo o critério da universalidade. As questões dessa natureza existem sempre, devido ao longo período que nos afasta de Kardec. Um desses temas, por exemplo, sobre a questão da eutanásia, face aos novos recursos da medicina, tem sido trazido aos congressos médico-espíritas. Como sabemos, desde o início, o Espiritismo se posicionou contra a eutanásia, que é a morte impingida à pessoa que se encontra em sofrimento, mas não morre. Contudo, com os processos de prolongamento artificial da vida desses pacientes de forma indefinida, como o Espiritismo poderia se posicionar?
Estudos e discussões envolvendo integrantes das associações médico-espíritas nacional e internacional chegaram à conclusão que medicina tem por obrigação dar condições para que o paciente tenha uma morte natural. Isto quer dizer, em última análise, que tanto a eutanásia, que seria antecipar a morte, quanto a utilização dos instrumentos para prolongar indefinidamente a vida, a distanásia, contrariam a postura do equilíbrio, do respeito humano e da caminhada natural do espírito, ferindo um princípio da doutrina. A distanásia faz sentido numa situação específica em que ainda há chance de retorno à vida. Logo, os médicos espíritas optaram pela ortotanásia, ou morte natural. Desse modo, eles se posicionaram sobre um novo tema tratado à luz dos princípios espíritas. Atenção, ouvintes, o livro que nós estaremos sorteando na edição de hoje, entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. Se não fosse assim, como seria? É do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marizete de Carvalho, editora Petit. Contate o 981051535. Atividade espírita no lar Meimei. Atenção, pais e responsáveis. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo domingo a partir das 9h45 no lar Meimei. Às 10 horas, reunião da mocidade. Já a Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta diariamente às reuniões do passe. Os passes são aplicados diariamente no centro, menos nas quintas-feiras, às 18 horas. Crianças acompanhadas dos pais recebem o passe a partir das 17h30. Reuniões de estudo do centro. Segundas-feiras, estudo do Livro dos Espíritos. Terças-feiras, grupo de leitura da obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nas quintas-feiras, estudo do livro O Evangelho. E sexta-feira, leitura em grupo de uma obra de André Luiz. Atualmente estamos iniciando a obra Libertação. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Próxima questão. Dias atrás, alguém levantou a seguinte questão e pede uma explicação. Vi notícias que diziam que um menino baleado na cabeça no Rio de Janeiro se recuperou e que 2 senhoras cegas receberam um tratamento e voltaram a enxergar. Se esses problemas tivessem acontecido 30 ou 40 anos atrás, essas pessoas não se recuperariam. Quero saber como o Espiritismo pode explicar essas situações, tendo em vista a lei de causa e efeito. As ações humanas não modificam a lei natural. Considerando que cada um vai responder pelos seus erros, tudo o que lhe acontecer estará de conformidade com a lei. Se hoje temos melhores condições de atender aos doentes porque a ciência progrediu, certamente as consequências do passado podem ser atenuadas pela ação humana. É o que chamamos de misericórdia divina. Num passado bem distante, quando um espírito reencarnava com débitos do passado, ele tinha que enfrentar situações bem piores que as de hoje. No entanto, esse espírito, se ele tiver
o mérito de reencarnar bem depois talvez conte com o amparo da ciência para atenuar seu sofrimento, porque a ciência sempre progride e a medicina passa a ter novos recursos. Com isso, o espírito não deixa de responder pelos seus erros, mas o fará de uma forma mais serena, talvez mais demorada, justamente por conta da misericórdia divina, apoiada nas conquistas da medicina. Desse modo, uma cura espetacular como a do menino baleado e das senhoras cegas contribuirão para o avanço desses espíritos de uma forma mais atenuada, mas sem deixar de cumprir a lei. Lembremos aqui a Jesus: se vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus. Jesus está se referindo à lei de Talião: olho por olho, dente por dente, não entrareis no reino dos céus. Quando Jesus assim falava, estava se referindo à misericórdia de Deus, que não existia na lei de Talião, mas que ele proclamou porque faz parte do processo da evolução dos espíritos. Não é cristão, portanto, agir com uma justiça dura e implacável contra aqueles que erram, mas, na medida do possível, usar de misericórdia para com eles, como Jesus costumava fazer. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro Se Não Fosse Assim, Como Seria? Do Espírito Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Ligue 14 981 05 15 35. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita, a missão do espiritismo. Allan Kardec aproveita o espaço reservado a conclusões no final de O Livro dos Espíritos para esclarecer como o espiritismo, desde seu surgimento, vai desempenhando sem alarde seu papel no cenário do mundo, deixando claro que seu principal opositor é o materialismo. A doutrina espírita considera que as religiões em geral são necessárias, quando elas são sinceras e destituídas de preconceitos, são portas para a iniciação das pessoas nas questões espirituais. O espiritismo, no entanto, tem um papel definido, enquanto desvenda a realidade do mundo espiritual, mostrando tratar-se de uma dimensão de vida paralela à nossa, de onde provêm os espíritos que aqui chegam e para onde vão os que aqui desencarnam. Segundo Kardec, o espiritismo que se apresentou ao mundo no ano de 1857 vem passando para vários períodos. O primeiro foi o período da curiosidade, provocado por fenômenos mediúnicos inusitados. O segundo, o período do raciocínio e da filosofia, mostrando a racionalidade da doutrina ao apoiar-se em princípios científicos. E por último, o que estamos vivendo agora, a fase da aplicação e das consequências morais, que no cômputo geral é a mais importante, a partir da ideia de que o espiritismo vem esclarecer de maneira simples como podemos pôr em prática a doutrina moral de Jesus, inclusive para melhorar as relações humanas no planeta. E vamos ao sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco neste domingo. Se Não Fosse Assim, Como Seria? Espírito de Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. O livro sai para a nossa ouvinte Thelma Scarpinello. Parabéns, residente aqui na cidade de Garça. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e atenção. Se vocês permanecerem na web rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva com Maris Carvalho e Vitor. Obrigado, ouvintes, pela sua audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Cultivando paciência. Se você
foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de prosperidade e de paz. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu.